Muito bom dia a todos. Como já perceberam, o meu nome é Pedro Castro. Eu sou um dos Systems Engineers da Palo Alto aqui em Portugal. Estou aqui na Palo Alto há sensivelmente 3 anos e já estou na indústria de cibersegurança à volta de 8 anos. Hoje vamos falar aqui da nossa plataforma XIM, que é basicamente uma nova plataforma que a Palo Alto está a introduzir, que tem como objetivo repensar a forma como os SOCs trabalham e a forma como a análise de incidentes e a investigação de incidentes e resposta, naturalmente, é feita. Tentando tornar isso mais simples, mais autónomo e, acima de tudo, também mais eficiente, que é uma das grandes dores de cabeça quando pensamos hoje em dia nesta área da cibersegurança. Portanto, antes de mais, ou seja, nós quando olhamos aqui para a realidade da nossa indústria, quando olhamos para os ataques, toda a gente sabe toda a gente vê as notícias, toda a gente sabe que têm acontecido vários ataques, seja lá fora, seja em Portugal. Não faltam exemplos em Portugal deste ano de situações que aconteceram que não deveriam ter acontecido, mas sem querer aqui estar a particularizar nenhum incidente em particular. O que é que todos os incidentes que nós vemos, e podemos focar nos incidentes que aconteceram em Portugal no último ano, o que é que todos esses incidentes têm em comum? Eles são transversais a qualquer tipo de empresa, seja empresas pequenas, empresas de grande dimensão. Ninguém naturalmente está imune a ciberataques. Mas estava eu a dizer, o que é que todos eles... qual é que é a maior semelhança entre todos eles? É que seja um dia depois do ataque, seja uma semana, seja um mês, 6 meses, a verdade é que todos eles conseguem vir a público, ou se calhar algumas vezes não tanto a público, mas conseguem perceber internamente o que é que aconteceu, exatamente como é que o ataque surgiu, se foi via e-mail, se foi um utilizador que utilizou uma pen que não devia, se acedeu a um site, o que é que aconteceu depois de determinado malware ser executado, ou se não foi um malware, se foi credenciais que foram roubadas. Todos eles conseguem fazer o traceback das ações que aconteceram, que levaram à empresa a ser comprometida, aos dados serem encriptados ou aos dados serem roubados. E a grande questão, a questão obviamente que toda a gente se coloca, e não tem uma resposta assim tão simples quanto isso, é, ok, se eu consigo, seja passado uma hora, um dia, um mês, perceber o que aconteceu, porque é que eu não consegui perceber aquilo em real time? Porque é que eu não consegui barrar aquilo? E uma das grandes explicações, ou a maior explicação para isso, tem a ver um bocado com este slide que nós estamos a ver aqui, que basicamente traduz o volume de alarmística que as equipas de segurança hoje em dia têm que lidar. A questão não é se eu tenho um log, se eu tenho um alerta que me ajuda a identificar que algo pode estar errado e que as credenciais de uma pessoa da minha equipa da IT foram roubadas. A questão é, esse é um log entre milhares de logs. Nós aqui temos alguns dados de um estudo da própria Palo Alto e da Forrester, onde a empresa média, hoje em dia, uma empresa de média dimensão, tem cerca de 11 mil alertas por dia. Olha bem, se vocês olharem para a realidade, e não só do nosso país, garantidamente nós também temos muito que evoluir nessa área, mas a própria realidade do mundo, das empresas globais, quer dizer, uma empresa de média dimensão não tem garantidamente pessoas para estar a analisar 11 mil alertas por dia. Ou seja, o tema não é se há um alerta que me ajuda a identificar isto, o tema é como é que eu consigo distinguir esse alerta relevante no meio de 11 mil, porque não há capacidade humana de analisar todo este volume de informação. Isto acontece porque nós quando olhamos para a realidade, peço desculpa, nós quando olhamos para a realidade dos SOCs, dos investimentos que as empresas têm feito na área de cibersegurança, e quando falamos naturalmente particularmente do SOC, o CIEM é a peça principal desse SOC, ou seja, eu quero agregar todos os meus alertas, quero eventualmente diminuir o volume de alertas através da criação de diferentes regras de correlação, mas ao final do dia, devido a várias ineficiências que os CIEMs têm, não é possível reduzir isto até ao ponto que nós gostaríamos. E a verdade é que, para além disso, se nós olharmos para as empresas mais evoluídas, para além dos CIEMs, essas empresas têm investido em tecnologia para complementar a visibilidade que têm com uma plataforma de CIEM, nomeadamente as plataformas de EDR, para ter visibilidade sobre os endpoints, as plataformas de análise comportamental de rede, de utilizadores, de identidades.
etc. Tudo isto contribui para, infelizmente, embora sejam tecnologias válidas que venham trazer valor ao SOC e às equipas de segurança, a verdade é que contribuem para este crescimento quase absurdo do número de alertas que as empresas têm que lidar no seu dia-a-dia. Agora, falando aqui um bocado da realidade da indústria de cibersegurança e da indústria de segurança no geral, nós quando olhamos para o que aconteceu nos últimos 20 anos, nós tivemos aqui enormes transformações nas diferentes áreas. Ou seja, na área de networking, na área de network security, digamos assim, nós também, muito devido ao Covid, assistimos a uma transformação brutal das organizações, ou seja, nós vivíamos num mundo em que, quando pensávamos em network security, pensávamos em securizar o perímetro das organizações, ter, por exemplo, uma firewall para garantir que todo o tráfego dos meus utilizadores era protegido para o exterior, tudo o que vinha de fora era analisado e era barrado quando necessário, etc, etc, etc. A verdade é que hoje em dia esse perímetro está-se a diluir muito rapidamente, porque todos nós trabalhamos de todo lado. Eu agora não estou a trabalhar do escritório, muitos de vocês provavelmente também estão a ver isto de casa, e, portanto, as organizações tiveram que arranjar uma forma de securizar os utilizadores e ter uma abordagem completamente diferente para fazer face à realidade. E essa abordagem passa muito pelas estratégias de Zero Trust Network Access e pelas novas arquiteturas de SASE, que basicamente vêm permitir reduzir a confiança implícita que há nos utilizadores e, basicamente, introduzir o mesmo nível de segurança, ou caminhar no sentido de introduzir o mesmo nível de segurança para o utilizador, independentemente de onde ele esteja. Ou seja, eu, independentemente de estar no escritório ou estar em casa, eu tenho que ter o mesmo nível de segurança e tenho que poder trabalhar da mesma forma. E isso foi possível por estas novas arquiteturas e pela transformação que se tem assistido nos últimos, não apenas 2 anos, provavelmente já é algo que vem de trás, mas que definitivamente o Covid acelerou bastante. A área de infraestrutura, a mesma coisa. Os clientes cada vez mais estão a investir nas clouds públicas por razões óbvias, por flexibilidade, por eficiência, não eficiência de custos, não é? mas eficiência em termos de desenvolvimento, o time to value, a rapidez de desenvolvimento de novas aplicações. Aliás, hoje em dia, grande parte das organizações, by default, novos projetos, novas aplicações já são construídas em cloud, exatamente para beneficiar das tecnologias que a cloud traz. Na área do endpoint, tivemos provavelmente a tecnologia que apareceu nos últimos 10 anos mais bem sucedida do mercado da cibersegurança, que foi os EDRs, as soluções de Endpoint Detection and Response, que à data de hoje, quer dizer, ninguém tem dúvida, comparado com os antivírus, quer dizer, estamos a comparar basicamente o dia e noite. Acho que hoje em dia qualquer pessoa que trabalhe nesta área tem noção clara da obrigatoriedade de ter este tipo de tecnologia dentro de casa, devido à visibilidade e à capacidade que dá, não só de prevenir ataques, mas também de perceber o que é que acontece, porque quando há um ataque eu tenho que ser capaz de perceber o que é que aconteceu e os eventuais danos que possam ter sido causados, que infelizmente às vezes não são assim tão fáceis de descobrir quanto isso. Ou seja, todas estas indústrias sofreram uma transformação. No entanto, no SOC, o SOC tem-se, em termos de tecnologias, desde há 20 anos para cá, a principal tecnologia que os SOCs têm utilizado para fazer o seu trabalho são as ferramentas de CIEM, que têm as suas mais-valias, isso não há dúvida absolutamente nenhuma, têm os seus benefícios, mas a verdade é que também têm várias limitações. Limitações na dificuldade de onboard de informação. Implementar um SOC para quem já o fez, implementar um CIEM para quem já o fez sabe que não é uma tarefa fácil. Estamos a falar muitas vezes de meses apenas para fazer o onboard dos dados que eu preciso para tornar o CIEM útil. Depois desse onboard feito, é preciso criar use case, é preciso criar regras, é preciso mantê-las. Ou seja, eu preciso de uma equipa dedicada para isto, ou senão aquele CIEM não está lá a fazer grande coisa seguramente. E a verdade é que essa carga excessiva que há manual, ou seja, de necessidade de operação humana em cima dos CIEMs, não tem facilitado o trabalho desses choques. E é exatamente esta área que nós estamos a tentar endereçar e estamos a tentar trazer uma nova abordagem, como eu estava a falar no início. Basicamente o que nós estamos a fazer é repensar o SOC e repensar como é que o SOC pode utilizar tecnologia para tirar mais proveito da automação, porque a automação hoje em dia é absolutamente fundamental, tornar também os processos do SOC mais simples e mais eficientes. Ao fim do dia o que nós temos é um SOC onde os analistas passam o dia todo a olhar para alertas,
e chegam ao fim do dia e não analisaram metade dos alertas que deviam ter analisado. E, portanto, isso não é forma de... Não devia ser forma de trabalhar, e é exatamente isso que nós estamos a tentar endereçar aqui do ponto de vista tecnológico. A plataforma que nós estamos a trazer para o mercado para fazer isso é exatamente esta, é o XIM. E a ideia aqui é o quê? É basicamente, através de tecnologia, ajudar a irmos num caminho ou a caminhar num sentido em que o SOC cada vez vai ser mais autónomo. E o que é que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que podemos basicamente pegar nos analistas e pô-los a fazer outra coisa porque a tecnologia vai fazer tudo sozinho, vai gerir o SOC autonomamente. Não é isso que eu estou a dizer. Pensem, por exemplo, no que nós hoje em dia temos na aviação. E é para aí que nós estamos a tentar caminhar enquanto fabricante, e é este tipo de valor que estamos a introduzir na indústria. Ou seja, quando pensarmos em aviões, nenhum de nós hoje em dia provavelmente entraria num avião sem um piloto lá, mas a verdade é que hoje em dia, em grande parte, os aviões acabam por funcionar de forma autónoma, através das tecnologias que dispõem. Mas os pilotos estão lá, e estão lá para quê? Estão lá para, se houver algo que a tecnologia não seja capaz de fazer, se houver alguma anomalia, se houver algo fora do comum, essa pessoa vai basicamente fazer o override às máquinas e vai ela tomar conta da operação. E é exatamente isso que nós aqui queremos, é, acima de tudo, trazer as máquinas para fazer o trabalho mais repetitivo e mais chato dos SOCs e utilizar os analistas para aqueles use cases em que as máquinas ou a tecnologia não é capaz de resolver por si só. Isto é o conceito base. Para explicar melhor, nós temos aqui este slide. Este provavelmente, pelo menos na minha opinião, é o slide mais interessante desta apresentação, porque espelha bem aquilo que é a forma de trabalhar dos SOCs e das tecnologias de SOC, nomeadamente os CIEMs à data 2, versus aquilo que nós estamos a fazer. Ou seja, do lado esquerdo temos basicamente a forma como os SOCs trabalham atualmente utilizando as tecnologias de CIEM. E quando nós pensamos nas tecnologias de CIEM, o que é que nós temos nesta pirâmide? As tecnologias de CIEM, ao longo dos últimos 20 anos, foram construídas com um propósito muito simples, que é como é que eu pego nesta informação toda que estou a recolher e a apresento de forma mais legível, mais concisa e mais simples possível para um ser humano poder olhar para ela, para um analista poder olhar para ela, poder analisá-la e poder fazer o seu trabalho de investigação do incidente. Portanto, a tecnologia é focada nisso, é apresentar informação ao analista, à pessoa, e a pessoa é que vai resolver o incidente, vai analisar o incidente. Eventualmente, depois eu vou ter aqui alguns módulos de analítica, seja através de módulos de CIEM, seja através de tecnologias próprias, específicas, para trazer algum valor em termos de análise comportamental aos meus incidentes. E depois, por último, nesta pirâmide, só por último é que tem a automação. E aqui a automação, nós estamos acima de tudo a falar de orquestração e automação, de tecnologias de software. Ou seja, quando olhamos para o SOC à data 2, o que os SOCs estão a fazer é, têm os seus processos totalmente desenhados para os seus analistas, e a última parte destes processos é basicamente a componente da automação. E o que os SOCs acabam por fazer é pegarem alguns use cases que percebem que conseguem automatizar, exemplos de phishing, exemplos de análise de malware, automação de detonação de samples em sandbox, por exemplo, etc. E pego nesses use cases mais simples do SOC e basicamente crio processos automáticos para aliviar o trabalho do analista. Mas ao final do dia, o analista continua a ser a base de todo o SOC. Ora, o que nós estamos a tentar fazer é basicamente inverter aqui a pirâmide. E a ideia é muito simples, o foco da tecnologia que estamos aqui a discutir hoje não é... O foco principal não é como é que eu pego na informação que estou a receber e limito esta informação ao máximo e só apresento aquilo que é absolutamente essencial ao analista, porque eu aí vou perder muita informação, como é óbvio. O foco é diferente. O foco é ingerir o máximo possível de informação, não apenas alertas. Dê-me só aqui um segundo para desligar o alarme, peço desculpa. Ok, estava eu a dizer. Portanto, o objetivo é basicamente recolher o máximo possível de informação de uma organização, basicamente recolher a informação de toda a organização, de toda a infraestrutura, on-prem e cloud, e, antes de mais, utilizar a automação para agregar esta informação, para a normalizar, para basicamente se tornar irrelevante se os logs estão a vir de uma Palo Alto, de uma Fortinet, de uma Imperva,
se são logs dos meus IIS servers, etc. O que eu quero é armazenar a informação toda, coletar a informação toda em primeiro lugar, normalizá-la, fazer com que a tecnologia seja capaz de a processar e construir baselines para essa organização. E em cima deste volume de dados, seja capaz de correr analytics, ou seja, algoritmos para não só estabelecer a baseline, mas para depois para determinar o que é normal, tendo em conta os dados que estão a ser ingeridos naquele momento para aquela organização, e depois, muito importante, que utilize a informação que está a ingerir para automaticamente fazer a detecção e a investigação e a resposta aos incidentes. Ou seja, a ideia não é ter o analista a fazer este trabalho, a ideia é que a tecnologia faça este trabalho. E exatamente como no exemplo que eu estava a dar do piloto e dos aviões, a ideia é que o analista só é chamado para os incidentes que não possam ser resolvidos automaticamente pela tecnologia. Seja porque a tecnologia não é capaz, seja porque estamos a falar de um incidente de severidade demasiado elevada, qualquer que seja o use case, para esses use cases concretos eu quero chamar um analista. Mas a ideia é, eu não quero ter o analista a olhar para 99% dos incidentes, eu quero ter o analista a olhar apenas para um pequeno subset desses mesmos incidentes. Isto é a chave da nossa plataforma XAM e é esta visão, esta mudança de paradigma que nós estamos a trazer para a indústria da cibersegurança. Quais é que são os conceitos principais desta plataforma que estamos aqui a falar, do XAM? Antes de mais, dados, eu acabei de falar disso, ou seja, eu não quero, como no mundo dos CMs, focar-me em ingerir alertas, não, eu quero ingerir os dados todos da minha organização e quero que a plataforma, a tecnologia, seja capaz de os processar, de os normalizar e de os apresentar de uma forma concisa e apenas focada naquilo que é estritamente necessário que seja visto pelos analistas. Depois, automação. A automação é absolutamente fundamental. E não só automação do ponto de vista da orquestração, ou seja, da resolução dos incidentes, porque isso é óbvio que é um dos pilares principais, mas também o que nós chamamos de automação nativa. E o que é isso? É simplificar ao máximo o onboarding de informação numa plataforma destas. Eu não quero, basicamente, ter que passar pelo que muitos dos deployments de CM passaram ao longo dos últimos 20 anos, que é, eu para poder tirar valor de um CM, antes disso tenho que passar 6 meses a pensar o que é que eu vou ingerir, criar parceiros para o que vou ingerir e depois criar use cases para isso. Não, eu quero simplificar ao máximo a ingestão de informação, quero que isto seja automático. Quero ingerir informação do fabricante X, ingiro, a plataforma ingere essa informação, sabe o que aquilo se trata, mapeia aquilo para o data model único que existe, onde basicamente todos os dados são agregados e unificados. E do lado direito, quero na prática, o objetivo aqui do lado direito, quero na prática tornar o SOC mais proativo e a ideia é, a partir do momento em que eu possa tirar proveito destes níveis de automação que estou a falar, ou pelo menos caminhar neste sentido, libertar tempo para o SOC poder lidar com questões não apenas de ir atrás dos incidentes, mas passar tempo a fazer threat hunting, passar tempo, por exemplo, a identificar a superfície de ataque das organizações, que hoje em dia é um dos grandes riscos que existem através das clouds públicas. O que é que a minha organização tem exposto na internet? Que divisões dentro da minha organização é que criaram infraestrutura em clouds públicas que eu provavelmente nem sequer estaria a par? Como é que eu identifico esses assets? Os problemas desses assets e depois automatizo o processo de resolução dos mesmos. Agora, o que é que nós temos aqui? Basicamente, o que nós temos aqui são os pilares da nossa plataforma de XAM. Ou seja, o que nós estamos a ver aqui é uma plataforma única para, basicamente, fazer toda a detecção e resposta a incidentes de uma organização, que é o trabalho principal de um SOC. Quais é que são os seus componentes? Portanto, a componente base, como é óbvio, é a componente de Data Foundation que nós vemos aqui em baixo, ou seja, a capacidade de ingerir logs da minha organização, de processar esses logs e obviamente, de ser capaz de criar dashboards e disponibilizar dashboards e informações com reporting e compliance, que são aqueles use cases principais de um CM, não esquecendo, obviamente, a parte de detecção, a utilização de regras de correlação, sendo que, muito importante, a ideia neste novo tipo de tecnologia não é eu ter pessoas a criar e a manter regras de correlação, embora o possam fazer,
a ideia é deixar essa responsabilidade do lado da cloud, do lado da tecnologia, para automaticamente criar e distribuir esses use cases. Para além destas capacidades básicas, ou básicas, não são assim tão básicas seguramente, mas para além destas capacidades que normalmente estão associadas a um CM, o que nós vamos aqui introduzir é um conjunto de funcionalidades que a Data 2 são disponibilizadas por ferramentas distintas e nós estamos a trazer isto tudo para a mesma ferramenta, nomeadamente a componente de Attack Surface Management, que eu ainda agora estava a falar, ou seja, gerir a superfície de ataque de uma organização, identificar os assets, identificar os riscos e contê-los. Toda a parte de Threat Intel Management, um SOC quando chega a um determinado nível de maturidade começa a olhar para estas componentes, como é que eu consigo usar Threat Intel e operacionalizar essa Threat Intel. Nós, mais uma vez, estamos a trazer tudo isso e vamos radicalmente também simplificar o processo de operacionalização dessa Threat Intel através de toda a componente de orquestração e automação, ou seja, o que tivemos aqui a falar de não só automatizar a ingestão de informação, mas depois todo o processo de análise e resposta aos incidentes. E este tipo de plataforma traz também englobado toda a componente de proteção de endpoint, ou seja, toda a componente de EDR e a visibilidade que daí advém, e depois, muito importante, toda a parte de analítica, seja para a infraestrutura, seja para a cloud, seja para os utilizadores, toda a componente de análise comportamental vai ser intrínseca a este tipo de produto que estamos aqui a falar. Portanto, a ideia-chave, como penso que já perceberam, é de facto trazer uma plataforma única para o SOC que possa radicalmente simplificar a forma como os SOCs trabalham a Data 2. Claro que para isso é também preciso haver aqui uma disposição de mudar processos, porque o que nós estamos a propor é exatamente essa abertura também do lado dos SOCs para aqueles SOCs que seguramente são muitos que já chegaram à conclusão que a forma como trabalham se calhar não é mais eficiente, olhar para como é que a tecnologia pode permitir ao SOC operar de uma forma diferente e eventualmente muito mais eficiente através exatamente da automação que estamos aqui a falar. Para dar um exemplo concreto, nós temos aqui o exemplo do nosso próprio SOC. Esta tecnologia tem sido a ser desenvolvida em parceria com o nosso SOC, o SOC interno da Palo Alto, nos últimos 3 anos. E o que vocês veem aqui é um exemplo real e prático de como é que a tecnologia e obviamente pessoas muito capazes podem radicalmente simplificar o trabalho de um SOC. E o que é que nós temos aqui? O nosso SOC à Data 2, nós estamos a falar de uma organização com cerca de 50 mil endpoints e 13 mil utilizadores. À Data 2, o nosso SOC ingere um total de 36 bilhões de eventos. Pensem nisto como logs, 36 bilhões de logs que são ingeridos pelo nosso SOC. E através, exatamente, dos automatismos que estamos aqui a falar, nós, basicamente, transformarmos estes 36 bilhões de eventos em 133 alertas diários, que são mapeados para 7 incidentes. Destes 133 alertas que diariamente, em média, chegam ao nosso SOC, hoje em dia, 125 são totalmente automatizados. Ou seja, eu apenas tenho 8 incidentes diariamente que requerem análise manual de um analista. E para terem essa noção, o SOC da Palo Alto tem um total de 9 analistas. Portanto, estamos a falar, e se calhar muitas pessoas pensariam que uma empresa como a Palo Alto teria um número de analistas muito, muito superior. E, portanto, estamos a falar de menos de um incidente por dia, menos de um alerta por dia que os nossos analistas têm que olhar, sendo que desta forma, naturalmente, podem focar-se em quê? Naquilo que um SOC se deve focar, que obviamente não é só na análise de incidentes, é como é que eu posso tornar o meu SOC mais eficiente, como é que eu posso criar mais automatismos e capacidades de fazer threat hunting, para ter tempo para fazer threat hunting, para detectar situações anómalas na organização, etc. E, portanto, em baixo vocês podem ver o que é que isto se traduz em termos de números de um SOC. Portanto, nós, com este tipo de automação, com este tipo de forma de trabalhar que eu acabei de descrever, o tempo médio da Palo Alto para detectar um incidente são 10 segundos. E o tempo médio para responder a incidentes de prioridade elevada é apenas 1 minuto. O conselho que eu vou dar, para quem tiver interesse nisso, principalmente para quem trabalha em SOCs, aconselho seriamente a registarem-se numa das sessões que o nosso SOC faz, geralmente uma vez por quarter, onde eles explicam em detalhe como é que o nosso SOC opera, como é que atinge estes valores, e penso que para qualquer pessoa que trabalhe nesta área pode ser, sem sombra de dúvidas, algo bastante interessante.
Ok? Agora, para terminar, o que eu vou fazer vou mostrar uma pequena demo. Peço-vos só aqui um segundo. E se tiverem questões, não hesitem em colocá-las no chat. Eu daqui a pouco já vou olhar para o chat. Ok, então o que vocês estão a ver agora neste momento, vão ver agora neste momento o XAM em ação, digamos assim. Portanto, o que vocês estão a ver é a consola do XAM e como podem já perceber, ou seja, o foco principal aqui é a automação. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu nesta organização tenho um total de 87 incidentes, onde 62 são automaticamente resolvidos pela própria plataforma, ou seja, não tiveram interação de um analista. Do lado direito, nestes dois dashboards, o que é que eu tenho? Tenho basicamente a informação de quantos alertas em média eu tenho dentro de um incidente. Isto é muito importante, ou seja, a capacidade da plataforma automaticamente perceber que alertas estão relacionados e agrupá-los debaixo do mesmo incidente. Portanto, isto é mais uma vez algo que o analista não tem que fazer, é a própria plataforma que faz. E do lado direito, qual é que é, em média, isto mais do ponto de vista informacional, não será a informação mais relevante do ponto de vista do SOC no dia-a-dia, mas do ponto de vista de informação, também bastante interessante, que é, em média, um incidente de quantas fontes de informação é que está a receber informação. E aqui eu posso ver que, em média, estamos a receber informação de cerca de 4 fontes. O que é que isto quer dizer? Quando eu tenho um incidente, geralmente em eventos, por exemplo, imaginem, da Palo Alto, da AD, do meu EDR e da minha solução de mail, por exemplo. Em baixo, o que é que eu posso ver? Posso ver as métricas que eu tenho aqui disponíveis. E o que é que eu posso ver? Posso ver, basicamente, os alertas que estão a ser fechados manualmente e automaticamente. Agora, aqui neste dashboard do meio, o que vocês estão a ver o que vocês estavam a ver era, basicamente, a capacidade da plataforma de quão rápido consegue resolver incidentes automaticamente versus um analista. Um analista demora cerca de 400 minutos a resolver um incidente, a plataforma demora cerca de 6 minutos. Estamos por razões óbvias. Naturalmente, introduzindo a automação, tendo a plataforma a tratar do incidente, vamos ter muito menos, um tempo muito menor de resposta a esses incidentes que são automatizados. Agora, do ponto de vista de análise de incidentes, para perceberem a forma como a plataforma permite aos analistas, como analisa os incidentes e como disponibiliza essa informação aos analistas. Eu tenho aqui um exemplo de um incidente, onde vocês basicamente podem ver que eu tenho um total de 37 alertas neste incidente, ou seja, alertas que foram agregados, onde eu tenho a criticidade de cada um desses alertas. E tenho também algo muito importante. Para além da criticidade, nós damos um score automático aos incidentes. Neste caso, vocês podem ver que tem aqui um score de 99. E isto é importante porque a ideia é, mais uma vez, tirar proveito da automação e de toda a informação que a plataforma recolhe para conseguir priorizar os incidentes que são mais importantes para a organização. Isto é uma tecnologia, este Smart Scoring é algo que nós já lançámos há cerca de um ano e neste momento já começa a estar num estado de maturidade em que claramente traz valor para as equipas para ajudar nessa priorização de incidentes. Agora, quando olhamos aqui para o próprio incidente em si, o que é que eu vejo? Tenho os meus 37 alertas, como nós já vimos, com os diferentes níveis de criticidade. Tenho os assets envolvidos neste incidente. Como vocês podem ver, aquela máquina já está isolada, ou seja, basicamente há aqui algo que já aconteceu que automaticamente já isolou aquela máquina devido à análise que fez. E tenho também ali as contas que estão envolvidas neste incidente. Aqui na componente da automação eu posso ver os playbooks que estão associados a este incidente. Ou seja, e aqui isto é muito importante, os playbooks são basicamente as componentes que vão automatizar a resposta ao incidente. São o conjunto de ações que vão ser tomadas automaticamente para resolver esse incidente. E eu aqui posso ver que tenho playbooks que já foram completos, ou seja, correram automaticamente. Tenho playbooks à espera do verdito do analista, ou seja, o analista, e eu neste caso, teria que dar input para o playbook poder continuar. E depois temos outra coisa muito importante, recomendações. Com base na análise que a plataforma fez, a própria plataforma está a recomendar que mais 2 playbooks sejam corridos neste incidente. Do lado direito, vocês podem ver os detection engines, ou seja, quais foram as fontes de informação que geraram estes alertas. Ali posso ver firewall, o meu agente,
e, por exemplo, regras de correlação. E em baixo posso ver de onde é que veio essa informação. Palo Alto, Fortinet neste caso, Microsoft e do nosso agente. Agora, voltando aqui à componente dos playbooks, que é talvez a parte mais interessante. Ou seja, como eu estava a dizer há bocado, aqui a ideia dos playbooks é automatizar os passos que teriam que ser feitos pelo analista. Por exemplo, neste caso, 2 playbooks já correram. Ou seja, um desses playbooks, por exemplo, o que fez foi isolar a máquina que está ali, o Windows 10 que está ali isolado. Como eu estava também a dizer há bocado, nós aqui vamos recomendar playbooks. E o que é que são estas recomendações? Como eu estava a explicar há bocado, a própria plataforma vai basicamente dizer, tendo em conta o que foi analisado, o que é que nós sugerimos que seja feito. E, portanto, aqui, quando eu abro o playbook, o que é que vocês vão ver? Basicamente, vão ver o conjunto de o playbook, e a seguir vão ver o conjunto de passos que vão ser executados automaticamente se nós dermos a nossa permissão. E neste caso o que estamos a ver é um playbook de malware, análise de malware. E portanto o que eu vou fazer é muito simples. A minha plataforma, o meu SOC, recebeu um evento de análise de malware nas minhas máquinas. Portanto, eu tenho um playbook para quê? Para confirmar que isso é realmente um true positive ou um falso positivo. Se é um evento real ou se é um evento falso. E isto é muito simples, porque um playbook como este que nós acabamos de ver, basicamente, automaticamente vai confirmar se é um falso positivo e, por exemplo, se for um evento real, vai tomar ações, nomeadamente, por exemplo, isolar uma máquina. Agora, para vos dar um exemplo de um incidente, só para terminar, para vos dar o exemplo de um incidente totalmente automatizado pela plataforma, vou-vos mostrar isso agora. E a ideia é muito simples. Enquanto neste caso nós estamos a ver um incidente que requer intervenção humana, agora vamos ver um incidente que o analista não teve que tocar nele. Portanto, e isto é a ideia, não é? Para aqui que nós queremos caminhar, para incidentes que sejam resolvidos de forma totalmente automática. Vocês podem ver ali no canto superior direito que este incidente está auto-resolved. E porquê é que isto aconteceu? Neste caso, vocês podem ver, têm 29 alertas, têm eventos a vir da Checkpoint, da plataforma do OneLogin, e todos eles têm a ver com diferentes utilizadores que estão a tentar logar e a falhar. E aqui do lado esquerdo, vocês podem ver que utilizadores são esses que estão a tentar logar. E eu aqui percebo logo que isto há de ser algo genérico que está a acontecer na internet, bots, scanners, que estão a tentar logar nos meus web servers, nas minhas aplicações, e eu utilizar contas genéricas para o fazer. E isto é um excelente exemplo, porquê? Porque isto é algo onde os SOCs perdem imenso tempo. E, portanto, o que é que eu aqui tenho? Cada um destes alertas tem um playbook associado, e o que este playbook vai fazer é, basicamente, os passos que vocês veem aqui. Primeiro, deixa-me validar se o IP que está a fazer isto, o IP externo, é nosso. Não é nosso? É nosso? Então podemos fechar o incidente. Não é nosso? Então vamos abrir um incidente. E como vocês podem aqui, eu vou criar um incidente, vou adicionar o IP à minha firewall para ele ser bloqueado, para aquela pessoa não poder continuar a fazer um brute force. E depois, muito importante, houve logins com sucesso ou não? Se houve, eu tenho que fazer um conjunto de ações. Fechar as contas, etc. Se não houve, está bem a dizer, se não existiram esses logins com sucessos, então eu posso automaticamente fechar o incidente. E é exatamente o que aconteceu ali naquele incidente que nós estávamos a analisar. Portanto, apenas para concluir, ou seja, a ideia aqui do XIM, como penso que deu para perceber durante a apresentação, é de facto nós termos a capacidade de introduzir tecnologia que cada vez mais permita ter a própria tecnologia a analisar os incidentes da minha organização e deixar para os analistas apenas aquelas situações mais complicadas que não podem ser resolvidas pela tecnologia. Ou seja, simplificar drasticamente a forma como os SOCs hoje em dia analisam incidentes, fazem o seu trabalho, para naturalmente manter as organizações mais seguras, porque se os analistas não são capazes de analisar todos os incidentes, existe um risco acrescido e, portanto, o que eu quero é garantir que todos os incidentes são analisados de uma forma eficiente e que liberte as pessoas do SOC para fazer trabalho muito mais produtivo do que estar simplesmente o dia todo
a fechar falsos positivos. Okay? Portanto, com isto resta-me agradecer. Eu não sei se há aqui alguma pergunta, vou verificar aqui no chat. Temos aqui uma pessoa a perguntar se a parte de Attack Surface Management é feita através do Expanse. Sim, basicamente o que acontece aqui no XIM é que a nossa tecnologia de Expanse foi totalmente incorporada dentro desta nova tecnologia e, portanto, as capacidades do Expanse são disponibilizadas através do XIM. Claro que para clientes que utilizem o Expanse ao dia 2, podem continuar a utilizar o Expanse, não há problema nenhum. Clientes que queiram abraçar esta jornada connosco, basicamente vão poder embutir o Expanse dentro da plataforma de XIM. Outra pergunta em relação à parte de Endpoint Protection, se isso é feito com o nosso agente de XDR, exatamente, ou seja, basicamente aqui o XIM o que está a fazer é a pegar nas capacidades, na prática é muito mais que isso, mas de forma a simplificar aqui a explicação, o que nós estamos a fazer é pegar nas capacidades do nosso agente do XDR, de toda a analítica que a plataforma de XDR trazia, a componente de orquestração do XOR e a componente da ASM do Expanse e a oferecer isso num único produto, numa única interface gráfica, que depois venha também adicionar todas estas mais-valias que eu apresentei aqui durante a sessão. Eu penso que não tenho aqui mais perguntas. Se alguém ainda quiser colocar, esteja à vontade. Se não, resta-me agradecer imenso a vossa presença. Dúvidas que tenham, questões que tenham, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo ou com o próprio Paulo Alto. Muito obrigado pelo vosso tempo e disponibilidade.